Portugal está apurado para a final da Liga das Nações. Depois de uma reviravolta épica frente à equipa alemã, Portugal vence-se por 2-1 e joga no próximo domingo em Munique e fica à espera do adversário de hoje entre França e Espanha. Olá amigos, como estão? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, relembrar-vos mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Que grande vitória, que grande jogo, que grande emoção viveu a seleção de Portugal ontem em frente à Alemanha, depois de 25 anos em que a equipa portuguesa não conseguia uma vitória frente à equipa alemã. Ontem foi dia de Francisco Conceição, de Bruno Fernandes, de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, de Nuno Mendes, de Diogo Costa, enfim, grandes exibições, grandes prestações e, acima de tudo, uma grande vitória do selecionador nacional, Roberto Martínez, em virtude das críticas e a pressão que tem sofrido dentro da Federação Portuguesa de Futebol na tentativa do afastamento dos comandos de técnico da seleção. No jogo jogado, Portugal teve uma dinâmica impressionante. Portugal foi uma equipa muito consciente das suas funções. O respeito tático pelas opções tomadas pelo selecionador nacional. Diga-se de passagem que Roberto Martínez deu um nó seco no selecionador alemão, em que mostrou como se preenche o campo, como se utiliza um sistema tático de contenção e ao mesmo tempo de muita criatividade, de muita posse de bola, de muita dinâmica e, acima de tudo, a objetividade. Portugal usou toda essa estratégia para conseguir ganhar uma forte seleção alemã. Há quem já diz que a equipa alemã esteve mal fisicamente, que a equipa alemã não é tão boa. Qualquer equipa, qualquer seleção alemã é a seleção forte, merece todo o nosso respeito e quando se consegue ganhar uma equipa desta, tem que se valorizar o que nele se propôs para ganhar. E Roberto Martínez foi um gênio em virtude das opções táticas que ele tomou e principalmente nas mudanças para que a seleção portuguesa continuasse a cavalgar o seu futebol e conseguisse ganhar o jogo. O resultado é escasso em virtude da avalanche de ataque, das oportunidades que Portugal teve e, acima de tudo, teve um árbitro que concordo com o Bernardo Silva, que diz que se calhar não percebe as leis do futebol. Quando há uma interferência direta numa ação em que o jogador está fora de jogo, tem uma ação direta em que beneficia o outro jogador que consegue fazer gol, a lei é muito clara nesse aspecto. É um fora de jogo claro que o árbitro fechou os olhos e, mesmo depois de ser alertado pelo VAR e analisar a jogada, decidiu manter um gol ilegal. Mesmo assim, não abalou a estrutura da seleção de Portugal, que continuou com a mesma dinâmica, com a mesma sensação de que queria ganhar e foi para jogar em Munique, frente a uma poderosa seleção alemã, com o objetivo de chegar à final. Objetivo esse conseguido. Em termos individuais, tem que se destacar praticamente todos os jogadores, fizeram exibições extraordinárias. Foi uma equipa extremamente unida, foi uma equipa que esteve focada no mesmo objetivo, que era ganhar. Não houve aquela sensação de que eu estou aqui porque eu sou melhor, eu mereço estar aqui. Não, estava aquela sensação de que o importante era conseguir ganhar e atingir a final e tentar revalidar um título que Portugal já tem nas suas prateleiras. O Roberto Martínez falou depois do jogo. Porque ganhamos, uma vitória merecida. A um nível tático, acho que a Alemanha não teve controle do jogo. Nós tivemos controle e melhoramos a segunda parte, utilizar o controle com oportunidades de golo. Não é o trabalho de 2 dias, é o trabalho de 28 ou 29 jogos. Então, fico muito satisfeito e muito orgulhoso, porque foi um desafio psicologicamente enorme, mas depois mostra o trabalho que os jogadores estão a fazer durante os últimos 2 anos e meio. Podemos jogar melhor, podemos jogar pior, mas o compromisso é máximo e lutamos pela vitória. Concordo em pleno com as declarações do treinador da seleção de Portugal. Uma equipa que treina poucas vezes, que joga poucas vezes, é precisa tempo, é preciso garantir uma estrutura, uma confiança nas opções táticas, e Roberto Martínez salientou isso mesmo. É um trabalho de 2 anos, é um trabalho de 29 jogos. Roberto Martínez
tem 4 derrotas e uma delas foi já contra a seleção de Dinamarca, uma grande seleção que Portugal conseguiu eliminar para chegar às meias finais desta competição. Vou-vos deixar com as declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, depois eu vou comentá-las. Eu diria que essas são aquelas estadias prolongadas que nós bem gostamos. Sim, eu volto a dizer, em 2 semanas estamos em 2 finais. O futebol português hoje garante aquilo que é o seu presente, mas eu diria que também na semana passada fomos campeões de sub-17. O presente está garantido, o futuro também, e é dentro desta descrição que o futebol português vai desenvolvendo o seu trabalho. Parabéns a todos, parabéns aos clubes que fazem localmente um trabalho extraordinário em competições absolutamente únicas, e o futebol português está de parabéns, e muitas vezes temos que ter esta perspectiva positiva daquilo que vamos fazendo e das respostas que estamos dando. Há algumas pessoas que às vezes vão criticar com a sua naturalidade e com a sua normalidade, e acho que o futebol português tem que estar muito satisfeito. Domingo estaremos aqui na final, mais uma final, onde teremos de certeza imensos imigrantes que hoje, quando saímos do hotel, acompanharam o autocarro da equipa, e no fundo é este o futebol positivo que nós queremos. A nós dirigentes ficámos no papel de facilitar o trabalho desta geração absolutamente de ouro e única, que merece este respeito. Uma participação boa passará só por ganhar, ou aquilo que Portugal já fez aqui hoje já é de alguma forma uma afirmação daquilo que é a valia desta seleção? É uma clara afirmação. Muito mais do que ir ganhando, é este processo continuado. Estaremos obviamente no domingo na final, mas como eu disse, há uma semana estávamos a ser campeões da Europa de sub-17, e portanto é este respeito pelo processo que é feito, pelo trabalho que os clubes fazem, e que depois que não consegue colher, e portanto parabéns a todos. Eu acho que hoje é um sinal dentro da descrição, não alimentando polémica, a gente dando tranquilidade, os jogadores conseguem dar esta resposta. Apesar de Portugal jogou hoje, Pedro, tem havido algum ruído em redor de Roberto Martínez? A expressão ruído até foi lançada por ele para esta conversa. O Pedro sente que tem aqui de fazer de alguma maneira a defesa do selecionador nacional por algum ruído, alguma crítica que tenha havido em torno até da possibilidade dele poder sair do comando da seleção nacional se a Liga das Nações não redundar em vitória? Não, basicamente temos é que blindar este grupo tem que estar blindado, esse ruído não é alimentado por nós, como eu disse há pouco. A nós dirigentes cabe-nos dar esta tranquilidade que temos dado, dando condições para que a equipa faça jogos destes, porque este capital humano, estes rapazes merecem esse respeito, e também o Mr. Martínez, e portanto o trabalho continua dentro da tranquilidade, dentro da normalidade, e é isto que nós queremos, é dar estas alegrias aos portugueses, garantindo obviamente, e queremos ganhar muito no domingo, mas com certeza absoluta que haverá já novas gerações que aparecerão e que darão estas respostas que o futebol português tanto quer. E, portanto, temos de estar muitíssimo satisfeitos, temos que perceber que somos 10 milhões de habitantes, mas que, como dizia o presidente Seferina há pouco, que não percebe qual é o segredo para o futebol português, que de forma tão continuada consegue se manter no topo. E eu direi, é o trabalho dos clubes, é o trabalho de muita gente anónima que todos os dias empresta ao futebol português esta qualidade que nos faz satisfeitos tantos dias. Muito obrigado. Sinceramente, essa entrevista do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que nem quero citar o nome, é vergonhosa. Percebe-se que ele não cita o nome do selecionador nacional, percebe-se que ele valoriza mais a prestação da seleção da sub-17 do que a exibição e também a ideia de defender o treinador nacional. Ele diz que as informações que têm vindo ao público relacionadas com o selecionador nacional têm vindo de fora, que não é a Federação que introduz essas afirmações. Acontece que no dia do jogo, de propósito, saiu uma capa em que fala-se nos jantares entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e José Mourinho e Jorge Jesus, e ele não desmente esta situação, e ele não reforça a confiança no treinador nacional. Ele simplesmente fala da seleção de sub-17, ele fala em dar condições a esses jogadores de querer poder ganhar mais, quem ele pensa que engana, qual é o caminho que ele quer atingir. Ele quer colocar um selecionador da sua preferência, ele não quer ver o que realmente está a acontecer na Federação Portuguesa de Futebol em termos de seleção. Portugal ganha porque tem a hegemonia, tem uma sintonia excelente entre o selecionador, entre os jogadores e entre todos os técnicos que compõem a Federação Portuguesa de Futebol. E este senhor que chegou há pouco tempo traz consigo
o que se refere aos presidentes das equipas, que ele tenta fazer elogios às estruturas das equipas que conseguem propor à Seleção de Portugal grandes jogadores para conseguir atingir os seus objetivos, em que eles o classificam de mentiroso, em que eles o classificam de viver numa paz podre no futebol português, que vive em guerra e agora tenta destabilizar a Seleção de Portugal com a tentativa de destituir um treinador que não foi ele que contratou, mas que tem estado focado no seu trabalho, que tem conseguido ganhar jogos, que tem conseguido criar um grupo forte, que tem objetivos claros de conseguir ganhar desde já a Liga das Nações e também o Mundial no próximo ano. Portugal está apurado para a final da Liga das Nações depois de uma reviravolta épica e vencer a seleção da Alemanha por 2-1. Portugal joga no próximo domingo em Munique e fica à espera do adversário de hoje entre a Espanha e França. Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, pedir-se mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Portugal está apurado para a final da Liga das Nações. Depois de uma reviravolta épica frente à equipa alemã, Portugal vence-se por 2-1 e joga no próximo domingo em Munique e fica à espera do adversário de hoje entre França e Espanha. Olá amigos, como estão? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, relembrar-vos mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Que grande vitória, que grande jogo, que grande emoção viveu a seleção de Portugal ontem em frente à Alemanha, depois de 25 anos em que a equipa portuguesa não conseguia uma vitória frente à equipa alemã. Ontem foi dia de Francisco Conceição, de Bruno Fernandes, de Cristiano Ronaldo, de Bernardo Silva, de Nuno Mendes, de Diogo Costa, enfim, grandes exibições, grandes prestações e, acima de tudo, uma grande vitória do selecionador nacional, Roberto Martínez, em virtude das críticas e a pressão que tem sofrido dentro da Federação Portuguesa de Futebol na tentativa do afastamento dos comandos do técnico da seleção. No jogo jogado, Portugal teve uma dinâmica impressionante. Portugal foi uma equipa
muito consciente das suas funções, o respeito tático pelas opções tomadas pelo selecionador nacional. Diga-se de passagem que o Roberto Martins deu um nó seco no selecionador alemão, em que mostrou como se preenche o campo, como se utiliza um sistema tático de contenção e ao mesmo tempo de muita criatividade, de muita posse de bola, de muita dinâmica e, acima de tudo, a objetividade. Portugal usou toda essa estratégia para conseguir ganhar uma forte seleção alemã. Há quem já diz que a equipa alemã esteve mal fisicamente, que a equipa alemã não é tão boa. Qualquer equipa, qualquer seleção alemã é a seleção forte, merece todo o nosso respeito e quando se consegue ganhar uma equipa desta, tem que se valorizar o que nele se propôs para ganhar. E o Roberto Martins foi muito inteligente, foi um gênio em virtude das opções táticas que ele tomou e principalmente nas mudanças para que a seleção portuguesa continuasse a cavalgar o seu futebol e conseguisse ganhar o jogo. O resultado é escasso em virtude da avalanche de ataque, das oportunidades que Portugal teve e, acima de tudo, teve um árbitro que concordo com o Bernardo Silva, que diz que se calhar não percebe as leis do futebol. Quando há uma interferência direta numa ação em que o outro jogador tira proveito, em que o jogador está fora de jogo, tem uma ação direta em que beneficia o outro jogador que consegue fazer gol, é claro que a lei é muito clara nesse aspecto, é um offside, é um fora de jogo claro, que o árbitro fechou os olhos e mesmo depois de ser alertado pelo VAR e analisar a jogada, decidiu manter um gol ilegal, que mesmo assim não abalou a estrutura da seleção de Portugal, que continuou com a mesma dinâmica, com a mesma sensação de que queria ganhar e foi para jogar em Munique frente a uma poderosa seleção alemã com o objetivo de chegar à final, objetivo esse conseguido. Em termos individuais, tem que se destacar praticamente todos os jogadores, fizeram exibições extraordinárias, foi uma equipa extremamente unida, foi uma equipa que esteve focada no mesmo objetivo, que era ganhar. Não houve aquela sensação de que eu estou aqui porque eu sou melhor, eu mereço estar aqui. Não, estava aquela sensação de que o importante era conseguir ganhar e atingir a final e tentar revalidar um título que Portugal já tem nas suas prateleiras. O Roberto Martins falou depois do jogo. Concordo em pleno com as declarações do treinador da seleção de Portugal. Uma equipa que treina poucas vezes, que joga poucas vezes, é precisa tempo, é preciso garantir uma estrutura e uma confiança nas opções táticas, e Roberto Martins salientou isso mesmo. É um trabalho de 2 anos, é um trabalho de 29 jogos em que praticamente ganhou-se quase tudo. Roberto Martins tem 4 derrotas e uma delas foi já contra a seleção de Dinamarca, uma grande seleção que Portugal conseguiu eliminar para chegar às meias finais desta competição. Vou-vos deixar com as declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, depois eu vou comentá-las. Sinceramente, essa entrevista do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que nem quero citar o nome, é vergonhosa. Percebe-se que ele quase que não cita o nome do selecionador nacional, percebe-se que ele valoriza mais a prestação da seleção do Sub-17 do que a exibição e também a ideia de defender o treinador nacional. Ele diz que as informações que têm vindo ao público relacionado com o selecionador nacional têm vindo de fora, que não é a Federação que introduz essas afirmações. Acontece que no dia do jogo, de propósito, saiu uma capa em que fala-se nos jantares
entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e José Mourinho e Jorge Jesus, e ele não desmente esta situação, e ele não reforça a confiança no treinador nacional. Ele simplesmente fala da seleção de sub-17, ele fala em dar condições a esses jogadores de querer poder ganhar mais. O que é que ele pensa? Quem ele pensa que engana? Qual é o caminho que ele quer atingir? Ele quer colocar um selecionador da sua preferência. Ele não quer ver o que realmente está a acontecer na Federação Portuguesa de Futebol em termos de seleção. Portugal ganha porque tem a hegemonia, tem uma sintonia excelente entre o selecionador, entre os jogadores e em todos os técnicos que compõem a Federação Portuguesa de Futebol. E este senhor que chegou há pouco tempo traz consigo o que se refere aos presidentes das equipas, em que ele tenta fazer elogios às estruturas das equipas que conseguem propor à Seleção de Portugal grandes jogadores para conseguir atingir os seus objetivos, em que eles o classificam de mentiroso, em que eles o classificam de viver numa paz podre no futebol português, que vive em guerra e agora tenta destabilizar a Seleção de Portugal com a tentativa de destituir um treinador que não foi ele que contratou, mas que tem estado focado no seu trabalho, que tem conseguido ganhar jogos, que tem conseguido criar um grupo forte, que tem objetivos claros de conseguir ganhar desde já a Liga das Nações e também o Mundial no próximo ano. O Proença está a mentir, está a criar um caos na Federação Portuguesa de Futebol e ele não espera que a Seleção de Portugal vai conseguir daqui a um ano, com outro selecionador, independente de ser José Mourinho ou Jorge Jesus, que num ano de trabalho, que poucos jogos de preparação, poucos treinos, consegue mudar alguma coisa e chegar aqui na América e conseguir ganhar o Mundial. Este senhor está a tentar enganar os portugueses e se é assim que ele vai gerir a Federação Portuguesa de Futebol, acredito que Portugal vai retroceder em todo o processo que está a ser desenvolvido dentro da Federação Portuguesa de Futebol. Bom, amigos, desculpam este desabafo, mas é verdade que o futebol português precisa de mudanças, precisa de pessoas sérias e, acima de tudo, pessoas coerentes que conseguem gerir as instituições com seriedade e também, acima de tudo, verdade. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.